Independente da profissão que você escolheu, existe uma competência crítica para o sucesso na carreira e que, tomara, você não ignore, que é a capacidade de vender. Sim, você é um vendedor. Ainda que você atue como médico, como um dentista, como um agrônomo, um contador, um advogado, um consultor de empresas, todos somos vendedores. Isso é fundamental. E quando digo isso, algumas pessoas se assombram, porque o que elas menos querem fazer é vender. Todos nós já fomos a algum dentista que fez a nossa avaliação e no final disse, vai lá conversar com a minha secretária. E ele não fez isso simplesmente porque era o trabalho da secretária. É porque ele não queria que esse fosse o seu trabalho. Ele acreditava, pior ainda, que era indigno vender. Mas todos nós somos vendedores. Todos os profissionais que eu conheço que têm sucesso são vendedores. Mas não é esse tipo de vendedor que você está pensando na sua cabeça até o momento. Deixe-me explicar um pouco melhor o que eu estou procurando compartilhar com você. O sucesso, para qualquer um de nós, ele passa muito por termos capacidade técnica, dominarmos a nossa área de atuação, conhecermos bem aquilo que tem a ver com o nosso trabalho e, junto disso, desenvolvermos a habilidade de influenciarmos pessoas, de influenciarmos gente que está subordinada a nós e gente que não está, pessoas que dificilmente poderiam nos dizer não e aqueles que não vão pensar duas vezes para entregar uma negativa diante de qualquer solicitação que você faça. A combinação dessas duas competências é que vai levar você a ter êxito naquilo que você escolheu para a sua vida profissional. Aqui a gente aprende dentro dos bancos escolares, aqui nós aprendemos nos moldes tradicionais de ensino, só que aqui, infelizmente, quase nenhum agrônomo vai ver nos 5 anos de faculdade. Quase nenhum advogado vai ver nos seus 5 anos de faculdade. Nem mesmo os administradores estudam muito. Quando eu estou falando desse assunto, eu preciso lembrar para você que em torno de 40% do seu tempo diário você investe em atividades que a gente chama de venda não comercial. E aqui eu chego no ponto central da minha fala. O que é a venda não comercial? Quase metade do seu tempo é dedicado a montar apresentações, a escrever um e-mail para você conseguir o sim de alguém, ou a concordância, e aí você pensa nas palavras corretas e não escrever um texto muito longo. Você precisa muitas vezes argumentar durante reuniões, você precisa ter a capacidade de evitar um conflito desnecessário, abordar o assunto na hora certa. Bem, tudo isso está relacionado à venda não comercial. Você pode não atuar no departamento de vendas da sua empresa, mas você precisa sim ser um vendedor. Você precisa enxergar que muito do êxito que você busca depende de você perceber esse tipo de atividade como parte do seu trabalho e não um saco na hora que precisa ser feito. Só para ter noção, eu estou falando de competências como a capacidade de argumentação, saber negociar bem. Qual foi o último curso que você fez de negociação? Talvez você entenda que você é um ótimo negociador. Há 20 anos eu dou curso de negociação e cada vez que eu participo de algum curso ou leio um novo livro que traz uma abordagem que eu desconhecia, o sentimento é, Wellington, você não sabe nada de negociação ainda, porque é um mundo enorme, principalmente se você trabalha no mercado B2B, por exemplo. Mas é importante também aprendermos todos os meandros da comunicação assertiva, entendermos de storytelling, porque essa venda não comercial passa em muito por saber contar histórias, saber narrar fatos de um jeito que envolva o seu interlocutor. Você precisa sim saber condensar ideias em 1, 2 slides. Isso é vender. Isso é parte do seu trabalho. O primeiro livro de vendas a ficar conhecido foi esse livro aqui, tá? Do Arthur Miller, chamado A Morte do Caixeiro Viajante, em que ele comentava a respeito das mudanças no mercado de vendas. E tem um trecho interessante quando o Arthur diz: a única coisa que você tem na vida é o que você pode vender. O curioso é que você é um vendedor.
e talvez não saiba disso. A partir de hoje você sabe que é um vendedor. E se você quiser um argumento mais forte ainda para começar a vender a partir de agora, lembre-se de uma pesquisa que o LinkedIn publicou algum tempo atrás, dizendo que 85% das vagas de emprego hoje são preenchidas por meio de network, de pessoas que gostaram das ideias que você vendeu para elas, ou compartilhou com elas, ou argumentou com elas em algum momento. Gostaram da forma com que você se apresentou. E essas mesmas pessoas apresentaram as boas oportunidades de emprego para você. E continuarão a apresentar de agora em diante. Então, pense nisso.